Esse é o Bem-Estar Capital, seu podcast de política pública e governança favorito. Hoje a gente tem o prazer de anunciar com o Felipe Camargo. Uma pergunta aqui do Wesley Sena: recuperação em V existe? A gente às vezes ouve muito desse termo, né, recuperação em V na mídia. Já que tu é economista, já aproveita e explica para o pessoal se existe, se é fábula, como que é. Pois é, teve uma sopa de letrinha, né, essa história toda, recuperação em V, W, raiz quadrada. O Taviano Canuto, que é um macroeconomista que foi diretor do Banco Mundial, ele brincava muito que ele, acertei que vai ser raiz quadrada invertida. Como é que eu vou julgar o que é uma raiz quadrada invertida, né? Mas enfim, o que aconteceu foi, existe uma pequena parte da recuperação do PIB que foi em V, ou seja, os PIBs caíram 9, 10, 15%, no caso do Peru 30%, e recuperaram 5, 8%, no trimestre logo seguinte. No caso do Peru, está projetado para ser uns 15, 17, por aí, em torno desse intervalo. Não é o tudo que caiu, claro, né, e principalmente quando a gente considera números compostos, né, não seria 30% que ia recuperar uma queda de 30%, teria que ser muito mais que isso, mas é uma recuperação inicial em V. Uma parte da queda foi recuperada muito rapidamente porque as restrições de mobilidade foram relaxadas. A outra parte vai ser mais lenta. E por que vai ser mais lenta? E aí entra a retinha da raiz quadrada do Otaviano, eu acho aí, que é a parte em que o mercado de trabalho está muito, muito machucado, muita gente foi demitida, a parte do mercado informal que ficou sem renda deixou de consumir simplesmente, e quando esse pessoal for voltando aos poucos para o mercado de trabalho, aí que essa parte do PIB volta a retomar. Então, essa segunda etapa de recuperação, ela vai ser mais lenta por causa disso. Então, não é uma recuperação em V, não. É uma recuperação em parte em V, tem um pedacinho ali que faz sentido dizer que é em V, e a outra parte é essa raiz quadrada invertida do Otaviano aí. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se você trabalha especificamente com isso, mas vou fazer, caso você não trabalhe, é só falar. Quais os possíveis cenários e projeções de médio e longo prazo para a taxa de desemprego no Brasil? Nas variáveis macro entra a taxa de desemprego também? Claro que entra. A gente projeta bastante coisa, inclusive no detalhe setorial às vezes. Mas a taxa de desemprego brasileira, cara, a última estimativa que eu fiz pré-pandemia era que a taxa de desemprego natural, a taxa de desemprego de longo prazo, para onde a gente convergiria, era 9%. Tá? Por que é aí? Como é que a gente estima isso? A gente estima, cara, quando o Brasil estiver crescendo no potencial de novo, ele vai ter um nível de desemprego estável, que vai ser mais ou menos nessa casa aí, que não vai acelerar a inflação, não vai exigir que o Banco Central aumente ou reduza juros, vai ficar paradinho ali, bonitinho. Então a economia está no estado estacionário, que a gente chama, no equilíbrio de longo prazo seria 9%. Tá? Hoje em dia, isso provavelmente subiu, está acima de 9%. Por quê? Porque uma coisa que acontece quando a gente tem uma crise de mercado de trabalho que afeta o mercado de trabalho por um tempo prolongado, e é o que a gente acha que está acontecendo com essa crise do coronavírus, e no Brasil a gente também vê essa crise já de antes, porque desde 2014 até agora a gente não conseguiu recuperar aquele crescimento que a gente tinha perdido durante o período da crise de 2014 2016. Né? Então, essa crise prolongada, esse período de PIB abaixo do potencial, que a gente chama, é um período que gera um fenômeno que tem uma palavra esquisita, que é a esterese. Esterese é basicamente quando uma pessoa fica desempregada há tanto tempo que ela se torna inútil no mercado de trabalho naquele setor que ela trabalhava anteriormente. Então ela não consegue voltar a trabalhar. Por exemplo, uma pessoa que está 5 anos afastada do mercado de TI, muito dificilmente ela volta para o mercado de TI com um salário equivalente, com um nível de produtividade equivalente, porque o setor de TI... É um mercado muito dinâmico, né? Exatamente. Eu vi também um efeito, não sei se você já chegou a avaliar,
que as pessoas, principalmente quem está se formando num período de crise, que já tem mais dificuldade ao acesso de trabalho, ao acesso ao mercado de trabalho, no longo prazo também tem problemas em relação tanto à empregabilidade quanto à renda média. Não sei se... Exatamente. A pessoa que fica muito tempo afastada, se ela consegue voltar para o setor que ela trabalhava anteriormente, ela entra com um pênalti muito alto. E por causa disso você tem um problema tanto de produtividade do trabalho, que diminui, quanto de nível de desemprego natural. A economia ela não consegue retornar para um nível de crescimento... desculpa, o desemprego não consegue voltar para aquele patamar natural que a gente tinha estimado anteriormente. Então, o desemprego natural deve estar para cima de 9%. Eu acho que essa é a melhor resposta que eu consigo dar. Talvez 11%, tá? Mas eu estou chutando.